avaliação, né, a vingança, o perdão. Aí ele fala sobre a alegria, no versículo 16. Aí esse versículo 17 aí, se alguém souber como é que se aplica, a gente vai ter que andar de joelho direto, é? Igual aquele pessoal lá né, que vão de joelho lá para os romeiros. É assim? É não. Como é que o crente ora sem cessar? É um mistério aqui, viu? Reflita, a oração sem cessar. Aí no 18 ele fala da gratidão, né? Gratidão. E no 19, ele usa esse termo aí, o verbo extinguir, que significa, sabe o quê? Apagar. Você está apagando o Espírito Santo na sua vida? Então, exortação para nós: não apagueis. E tem um outro versículo que a gente olha do ponto de vista assim, que tudo de bom, de ruim, se encontra na internet. Então tem aqueles que criticam o uso dos dons, aí começam os irmãos a profetizar por um pix. E com toda essa brincadeira, aí as pessoas vão acabando o quê? Ah, eu não creio mais em profecia, não. E qual é a recomendação que Paulo dá aqui? Não desprezemos as profecias. Então, depois ele aconselha você observar tudo, examinar tudo e reter só aquilo que for bem. Retente só o bem. Também que nós temos que fugir da aparência do mal. Como é que é isso? Fugir da aparência do mal? É alguma coisa que nós estamos nas nossas convivências que está dando um parecer que uma coisa que não é salutar ao Evangelho, né? Não é ético. Depois ele fala sobre o 23 de 1 Tessalonicenses, que nós temos que viver uma vida de santificação. Aqui foi até um assunto na escola bíblica dominical, né? Do homem integral, espírito, alma e o corpo. E ele conclui dizendo que Deus é fiel ao chamado e ele vai fazer conforme ele chamou. E por fim, Paulo pede oração. Todos nós precisamos de oração mútua, né? E é isso mesmo. Mas o versículo que nós vamos trabalhar nessa noite, nesses poucos minutos, é o 14. Vamos ler o 14, né, novamente, para a glória de Deus. O que diz o versículo 14, hein? Irmão, botou aqui, né? Qual é a revista corrigida e fiel? Rogamos também, irmãos, que, aí ele usa a expressão, admoesteis os, o que está escrito aqui? Desordeiros. O que quer dizer esses desordeiros? Depois ele fala de um segundo grupo, qual é? Consoleis os de pouco ânimo. E em terceiro lugar, nós temos um terceiro grupo de pessoas: sustenteis os fracos. E ele fala de forma geral sobre a paciência para com todos. Muito bem. Aqui nós vamos ver que nós temos pelo menos 3 tipos de problemas pessoais das pessoas. Quais são esses problemas? O primeiro deles qual é? Qual é o primeiro problema? Desordeiro. O que é isso, irmão? Quem são os desordeiros? Veremos o que significa isso. Qual é o segundo grupo das pessoas que nós vamos encontrar nesse versículo 14? O desanimado. Tem alguém desanimado aqui? Tem hora que a gente fica desanimado mesmo.
mas nós não podemos perder o ânimo. Qual é o terceiro grupo que nós vamos encontrar aqui? Os fracos. Então tem os desordeiros, os desanimados e os fracos. E ele fala desses grupos na igreja e ao mesmo tempo ele fala de como nós devemos tratá-los. Não é isso? Como devemos tratar os diversos tipos de pessoas com seus problemas na comunidade de forma geral. Aí ele dá uma geral aí na paciência. Porque tem gente que não quer ter mais aquela paciência para com os fracos, né? E tem a questão dos desanimados. E esses vamos descobrir quem são os desordeiros. Desordeiro tem a ver com aquelas pessoas que não querem seguir a ordem, né? O curso correto das coisas. Então, são essas situações, obrigado aí, irmão. Falei. 3 situações que podem ser a realidade de alguns irmãos no meio da igreja. A questão da desordem, do desânimo e da fragilidade e outras situações diversas. Os procedimentos que devemos adotar no trato de tais tipos de comportamento. Inicialmente, vamos observar a primeira parte do versículo 14, quando Paulo faz um apelo. Rogamo-vos. Essa palavra rogar, no popular, diz assim: irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. Ele fala aos irmãos, ele fala à igreja. E o primeiro conselho que ele dá para os diversos tipos de problema que nós enfrentamos como pessoas é a questão da desordem. Observaremos aqui que o apóstolo vai usar o termo, qual é o termo que ele usa aí? Admoesteis. O que é receber uma admoestação? É um conselho, né? Às vezes a pessoa vai seguir no seu curso aqui, né? E alguém chega, tu está fazendo assim, mas o bom é se fizesse assim, porque se fizer assim, conforme Deus propôs, vai dar certo, tu vai ser bem sucedido, você vai ter mais disposição, você vai ter mais direção, bênção de Deus. Mas no grupo da igreja de Tessalônica, tinha alguns que não queriam seguir os trilhos, né? Os passos da ordem, da compostura, e é isso que nós vamos observar aqui. Veremos no 1 Tessalonicenses 3:2, que Paulo sabia de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja, certo? Mas inicialmente, Paulo fala essa mensagem aqui, que o texto vai mostrar que Paulo teve que, como eu falei, teve que sair, né, da cidade, e aí teve perseguições religiosas. Aí no capítulo 3, versículo 1, vem seu irmão, 1 Tessalonicenses, viu? 1 Tessalonicenses 3, pelo que também não podemos esperar mais, de boa mente, quisemos deixá-los ficar sós em Antena. Enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo. A missão de Timóteo era para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então, a nossa fé cristã, a nossa fé em Cristo, em Deus, é como nós estamos numa caminhada, né? E vez por outra a gente, de repente, segue no trilho e a gente erra a trilha, né? É como um motorista que vai numa viagem e ele segue aquele roteiro. De repente, já teve alguns casos aí. Recentemente eu vi um morador que veio de fora, um estrangeiro, que ele pegou, né? Às vezes entra numa comunidade assim, e aí ele foi morto, né? Então, às vezes a pessoa entra por caminhos que não são conhecidos e acaba se dando prejuízo para si, né? Para a vida dela. E no campo espiritual não é diferente. Por isso que a admoestação,
que Paulo faz aqui sobre a fé, né? É exortando acerca da nossa fé. Então, se o irmão ou a irmã, né, está ali na fé em Cristo, de repente dá uma palavra para um outro, uma palavra de exortação, né? Claro que essa palavra desordeiro é uma palavra bem pesada, né? Ninguém quer ser desordeiro, não é verdade? Quem quer dar fora da ordem? Ninguém. Nós queremos viver o Evangelho de Cristo. Mas o desordeiro era grupos que se formatavam na igreja, né? E no dizer de Paulo, tinha um pessoal lá que estava naquela iminência da volta de Jesus, e aí teve uns que deixaram até de trabalhar, deixaram até, e ficaram assim, não seguindo os conselhos que eu vou citar aqui, que Paulo deixou na segunda carta, por exemplo, no capítulo de número 3, verifique comigo, versículo de número 6, louvado seja Deus. Então Paulo traz alguns conselhos para aquela igreja. 2 Tessalonicenses, colocou aí? Mandamos, porém, irmãos, o quê? Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui ele pega pesado, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo o quê? A tradição. É assim que está escrito? Que de nós recebeste. Então, essa tradição aqui está falando da doutrina, né? Do ensinamento, das palavras de Jesus, do Evangelho. Então, tem muitas pessoas que abraçam o Evangelho, mas ao longo do tempo, ao longo da caminhada, eles vão se afastando aqui um pouquinho, vão se tirando ali um pouquinho, daqui a pouco está nesse caminho fora da ordem, né? Fora do prumo, fora do eixo, fora dos propósitos de Deus. Mas veja bem, versículo 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. A gente tem que procurar imitar as coisas boas, né? Se uma ovelha faz uma coisa errada, aí as ovelhas vão continuar também? Não. A gente tem que seguir o que é certo, seguir o conselho de Deus, tá certo? Tem muitas pessoas que são influentes, que conseguem arrebanhar muita gente para um erro, mas nós perseveraremos na doutrina de Deus, da palavra. É muita mistura nesses dias atuais, né? Mas a igreja de Jesus permanece na palavra. Então o apóstolo dá essas recomendações. E no versículo 8 ele vai dar o exemplo dele, né? Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para quê? Para não ser pesado a ninguém. Aqui esse versículo aqui tem alguns irmãos que às vezes utilizam ele, né? Não, pastor, não posso ir para a igreja, não, porque eu estou trabalhando agora noite e dia. Claro que tem as exceções, aqueles irmãos que estão, o trabalho tem hora extra, é um momento, mas a vida toda a pessoa está nesse negócio, né? O Paulo está falando aqui, trabalhando noite e dia, porque ele trabalhava fazendo tendas, e ele pregava o Evangelho, porque havia uma certa ociosidade, essa palavra, ociosidade. A ociosidade é um caminho pela qual muitos dos tessalonicenses estavam vivendo uma vida sem regra, uma vida sem ordem, uma vida sem, uma palavrinha muito boa que é difícil a gente disciplina, uma vida sem disciplina, uma vida sem ordem, uma vida sem direção. Então, o Paulo está trazendo o próprio exemplo dele, e ele vai dizer no versículo 9: não porque não tivéssemos autoridade, mas já para vos dar em nós mesmos exemplo para vos imitardes. Porque quando ainda estava no versículo 10, quando vocês ainda estavam convosco, vos mandamos isto. O quê? Se alguém quer viver ocioso, sem trabalhar, foi pesado aqui, né? Que não coma.
Então tinha os aproveitadores, os desordenados, que espiritualizava em todos os aspectos da vida, e queria viver sem regra, queria se aproveitar da bondade dos outros. Então Paulo vai dar essas instruções. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo o quê? Coisas vãs, coisas sem fundamento, inúteis. Então há uma recomendação para nós, em meio a esse mundo cristão evangélico, né? De pessoas que que adotam procedimentos sem regra, sem direção, mas a gente precisa admoestar uns aos outros, encorajar a seguir o caminho do compromisso, não com a ociosidade. Aqui nós vamos espiritualizar também, né? Estou falando de ociosidade. O que é ociosidade? Né? A pessoa fica só sem fazer nada, né? Isso no campo espiritual não traz consequência, não? Ocioso, crente ocioso. Eu vou dar um exemplo que você já deve conhecer, né? O exemplo de Davi, né, irmão? Davi, no tempo da guerra, ficou o quê? Ocioso. Acabou desordenando a casa dele, né? Então, no campo espiritual, a ociosidade, ela vai trazer... Tem uma palavra que as pessoas sempre citam, né? Que é assim, que a nossa mente, nós temos que estar com a nossa mente o quê? Ocupada com coisas boas. Porque quando a gente começa a ficar com a mente ociosa, ela se torna um instrumento para o inimigo operar. Mas nós precisamos estar com a nossa mente em Cristo, ocupada, levando cativos nossos pensamentos, e na medida do possível, encaminhar, como Paulo diz, voltando aqui para o texto, o texto que nós lemos inicial, né? Capítulo 5, versículo 14, diz o quê? Rogamos, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Se a pessoa vive uma vida sem ordem, sem regra, não, do meu jeito, não, mas pode ser melhor, irmão. A nossa vida nós podemos ser melhor em todos os aspectos, até na questão material, na questão relacional, na questão conjugal, seja no trabalho secular e seja principalmente na ordem espiritual. Perceba que havia esse grupo na igreja, e Paulo trouxe a recomendação que os crentes dessa ordem não podiam ser ligados, ser levados. Pelo contrário, nós temos que influenciar e admoestar aqueles que são desordeiros, aqueles que prossigam o caminho da verdadeira ordem. Eu pergunto para vocês gostam de exortação? Sim ou não? Hein? Irmão, eu prefiro não me responder. Mas a verdade é que muitas vezes as pessoas não querem ser. Mas a exortação, como é que tem que ser feita? Com rigor? Não. Efésios 4,15 diz que Paulo diz que é com amor. Não é assim? E além disso, a exortação ao longo da carta de Tessalonicenses, eu acompanhei aqui e gostaria que vocês viessem comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. O que diz? 1 Tessalonicenses 4, 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos, olha aí, exortamos no Senhor Jesus. Olha aí. Rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como vocês receberam de nós, de maneira como convém andar e agradar a Deus, assim também, o quê? Ande dessa forma, para que vocês continueis a progredir cada vez mais. Está vendo como a exortação funciona? Ela vai trazer o quê? Progresso. Ela vai trazer o quê? Aperfeiçoamento. A exortação vai reparar as nossas arestas,
as nossas deficiências. Claro que a exortação mútua, né? A exortação em Cristo, com amor, com o Evangelho. Então eu quero ainda lembrar os irmãos que para viver essa vida regrada, com disciplina, não é muito fácil. Mas a exortação serve para a gente ter essa ocupação espiritual, termos um propósito de servir a causa de Cristo. E assim, o texto está bem claro, continuaremos a progredir cada vez mais. Então, está vendo aí que a vida cristã tem que progredir cada vez mais. Progredir. E não ficar na mesmice e não ficar na mesma situação. A vida cristã é um progresso contínuo. Tá certo? Podemos seguir? Amém? Os irmãos estão entendendo a palavra? Exorta-se a um grupo que querem viver de forma insubmissa, em desobediência, em desordem, em indisciplina. Então, o objetivo é trazer essas pessoas para uma vida ordenada, para uma vida de progresso, para uma vida de saúde espiritual, para uma vida de disciplina com Deus. Mas eu quero falar sobre o segundo grupo desse versículo 14. Glória a Deus. Então, o segundo grupo, irmãos, ele vai falar de uma outra forma para aquelas pessoas que sempre vai ter, né? Quando eu lembro da Josué e Caleb, eu vou lembrar dos 12, né? Dos 12 eu só me lembro de 2, mas os 10 eram assim desanimados. E o desanimado, uma pessoa desanimada, ela não tem força para prosseguir no seu desempenho, seja espiritual, seja materialmente falando, né? Uma pessoa que vive uma vida desanimada. E esse segundo grupo, o procedimento que nós devemos fazer para com ela, sabe o que é? Conforme o versículo 14, o Paulo diz assim, ó, vou ler novamente. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Louvado seja Deus. Admoestei quem? Os desordeiros, é o primeiro grupo. Segundo, consolei-os de pouco ânimo. Consolei. Ou seja, a expressão aqui que nós vamos observar desse procedimento é que realmente a consolação que faz é o Espírito Santo de Deus. Ele é chamado Consolador, mas vez por outra nós temos uma exortação. Por exemplo, aqui no capítulo 4 de Tessalonicenses, versículo 18. Veja essa palavra. A recomendação que Paulo dá é que as palavras de Deus, né, quando você se sentir assim, desanimado, angustiado, perturbado, complicado, sem ânimo, você vai se alimentar das palavras de Deus. E a gente sempre coloca aqui os irmãos, né? Irmão, para o meu irmão eu deixo o Salmo 119, porque são uma compilação são 22, é um acróstico, né? São 22 letras do alfabeto hebraico. Cada porção da letra do alfabeto hebraico constituída de quase 8 versículos, formando 176 versículos, só um salmo. Mas dentre tanta riqueza que tem no Salmo 119, quando o salmista diz, no tempo da angústia, da provação, as palavras de Deus foram uma espécie de consolo, como diz o Salmo 19 também, o Salmo 19, a palavra de Deus, certo? Ela restaura a nossa alma. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de restaurar, ela restaura a alma do ser humano. Quando você sentir assim, não sei se você já sentiu, mas o Davi dá essa experiência. No Salmo 103 ele diz assim, alma, o que ele diz? Salmo 113, 113, é? Não, 103.
Ele diz assim: porque está abatida, desanimada e desencorajada, ó minha alma. Louve a Deus, alma. É um comando automaticamente da mente para que a alma não fique se alimentando das fragilidades, mas que ela pudesse louvar a Deus. Então a exortação é para que consolemos os tristes, os que têm pouco ânimo, as pessoas que estão desanimados, e tem alguns desses na comunidade cristã, abatidos, preocupados, tristes, sem saber o que fazer. Então, a mensagem para a mutualidade numa comunidade cristã, numa igreja do Senhor, é exortar os desordeiros. Segundo, consolar os de pouco ânimo. Amém? Mas eu tenho um terceiro procedimento e ao mesmo tempo um terceiro grupo no versículo 14, 1 Tessalonicenses. Quando Paulo diz: rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. E por fim, o quê? Irmão, ainda tem esse daqui? Vamos lá, vamos copiar ele aqui. Sustenteis os fracos. Repare que aqueles que não querem andar conforme a disciplina, conforme a regra, conforme as palavras, querem andar na desobediência, querem andar, tem que exortar, o amor, né? Segundo, se esse é o nosso caso, jamais nós podemos viver dessa forma, né? Precisamos colocar misericórdia. A nossa vida, no dizer de Isaías para o rei, me foge a memória aqui, era um rei chamado Ezequias, né? Ali foi uma mensagem pesada, não foi? Vocês lembram? O que foi que Isaías falou para Ezequias? Lembrei agora. Isaías disse assim: põe a tua casa em ordem. E a segunda parte da mensagem era mais difícil. Qual foi a mensagem? Você vai morrer, não vai viver. O Ezequias começou a colocar aquela ordem de oração, aquela vida de oração que estava atrasada, colocar foi logo orando, foi logo chorando. Aí Deus teve misericórdia e acrescentou mais uma porção de vida na vida do rei Ezequias. 15 anos de vida. Colocados em ordem, né? Ordem aqui está em todos os aspectos. Colocar a casa em ordem. Não andar desordenadamente. Segundo, consolar os de pouco ânimo. E terceiro, sustenteis tem os fracos. Ainda tem essa parte. Paulo fala muito sobre os fracos na fé. Os fracos na fé é esse terceiro grupo que precisa ser como que ajudado, né? Eu lembro daquela passagem dos 4 amigos que levaram o seu amigo paralítico aos pés de Jesus. Então, existe a fraqueza na fé. Existem as fraquezas relacionadas com o campo da tentação. A questão da tentação é outro ponto. Não somente a tentação moral, mas as questões circunstanciais da vida que levam muitos de nós a uma vida de fragilidade. Por exemplo, também nós temos momentos de tentações carnais, a fraqueza na fé, e Paulo vai citar muito isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, mais ou menos aqui no capítulo 4, versículo 3 em diante. Ele vai falar sobre a tentação no âmbito carnal, né? Ele vai citar aqui a nossa vida cotidiana com Deus, que cada ser humano, por mais forte espiritual que ele seja, né? Que mais? Por mais dedicado que ele seja, mas cada um de nós temos os nossos pontos fracos, as nossas fragilidades, né? E uma delas, Paulo cita aqui no capítulo 4, versículo de número 3, de Tessalonicenses. Se você puder acompanhar a leitura, viu, irmão? Diz o quê? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A santificação,
que vós abstenhais da prostituição. Aí ele diz de novo, novamente, aqui no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o corpo, em santificação e honra. No versículo 5, ele diz o quê? Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Aí no versículo 6, ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a impureza, em outras traduções, de imundícia, mas para a santificação. E no versículo 8, para a gente concluir, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Então, sustenteis os fracos, é uma outra palavra de admoestação, um outro conselho, um outro procedimento, e tem esse grupo dos fracos na fé. Então nós precisamos não ser motivo de escândalo para ninguém, certo? Tem pessoas que estão seguindo o evangelho assim, que estão projetando escândalo nos outros, os fracos na fé. Então, eu quero concluir nessa noite dizendo que, por qualquer problema que nós enfrentamos como comunidade de Deus, nós não podemos ser essa pessoa assim, que não tem assim um pouquinho de transigência de uns para com os outros. A gente sempre usa assim um termo, irmão, fulano de tal, a gente tem que dar nele tem que dar um desconto, né? O desconto é como se fosse uma transigência. Não que você vai passar a mão sobre o erro, mas o Paulo está dizendo que de forma geral, todos sejais pacientes para com quem? Eu só sou paciente só com um pequeno. Não, é com todos. Não é só uma parte, não. É para com todos. Como é que você quer ser tratado, irmão? Eu quero que o pessoal me entenda. Então procure também entender as pessoas. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Isso em vários aspectos, né? Então, eu sei que paciência não é uma coisa fácil de ser vivido, né? Ser paciente. Eu até preguei aqui sobre a pessoa de Jó, que foi um servo muito paciente. E Tiago fala que nós temos que seguir a paciência, que é uma das virtudes promovidas pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Paciência para com todos. Não é fácil não, viu? Tem gente mesmo no nosso convivência que são muito fáceis de irritar uns aos outros. E por isso que a recomendação geral, que nós sejamos pacientes para com todos. Porque Deus, como é que Deus trata a gente com os nossos erros? Deus tem toda a paciência. Tem um termo que a Bíblia chama assim, longanimidade. É a transigência, a paciência de Deus em esperar pelo nosso crescimento, em desejar que nós possamos também, como disse Jesus no Sermão do Monte, outra palavra difícil da gente, mas não que nós sejamos perfeito, integral, nós estamos no aperfeiçoamento. Mas Jesus disse, para a gente concluir, o quê? No Sermão do Monte, sede vós, quem sabe, perfeitos, que mais? Como é perfeito o vosso Pai celestial. Como é perfeito. Onde é que está escrito isso, irmão? Tu sabe aí, irmão? Agora te pegou, viu? Ele vai pesquisar ali. É capítulo 5 de Mateus, versículo 48. Júnior, é a Lorena que vai cantar, né? Lorena, você se prepara o hino aí agora? Irmão, vocês estão dispostos para ler esse versículo comigo, então?
Então, sim ou não? Olha aí. O que é que diz aqui na telinha aqui? Mateus 5,48 diz o quê? Sede. Cadê, irmão? Vamos lá, ver se os irmãos sabem ler isso aí. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Haja paciência, Jesus. Haja muito amor, Senhor, para suportar uns aos outros, para admoestar os insubmissos, para animar, consolar os desanimados, para fortalecer os fracos, e sede paciente para com todos. Vamos lá, irmã. Vem aqui louvar. Em nome de Jesus. Pai, Senhor, irmãos.